Pessoal, exercício 10, exercício de Enem, que vai envolver volume, porcentagem, tá? Principalmente conceitos de porcentagem. Só que nesse exercício a gente tem aí a aplicação de uma teoria, tá? Que é muito usada realmente no dia a dia. Então existem consultores da parte de matemática, que podem ser os engenheiros ou até matemáticos, que trabalham com a confecção de latas para definir o tamanho de uma lata e qual a maneira da gente montar essa lata, tá? Então, nesse exercício, ele está me falando o seguinte: uma lata de tinta com a forma de paralelepípedo regular tem as dimensões que estão mostradas aqui nessa figura. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em... É claro, eu tenho uma base. Se eu aumentar essa base, o líquido é o mesmo. Eu vou diminuir a altura. Isso acontece muito. Vocês veem muitas vezes algumas mercadorias que mudam de formato, tá? Então, lataria, caixas... E essa mudança no formato, ela tem que ser muito bem estudada, porque senão dá problema. Eu tenho que fazer várias análises, até análise do produto que está lá dentro. Então, gente, nessa análise do Enem, ele falou que ele quer aumentar a base em 25%. Então, ele quer 1 mais 25%. A base que eu tinha, mais 25%. Isso aqui é a mesma coisa que 1 mais dividindo por 25 dá 1/4. Tirar o MMC, vai dar 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4, mais 4 dividido por 4, 1. Isso vai ser igual a 5/4. Então, ele quer aumentar a minha base em 5/4. Tá, vamos pensar. Aqui, ele tem uma altura, apesar dele ter me dado a altura, eu vou trabalhar como altura H, tá? Não vou nem colocar valores. Então, o volume da lata inicial vai ser 24 vezes 24, tá? 24 ao quadrado, vezes a altura. Esse era o volume inicial. Ele quer saber o que vai acontecer nessa nova lata, de quanto eu vou precisar de altura. Então, eu preciso achar o novo volume e comparar os dois. O novo volume, eu sei que eu vou ter a base, que é 24 vezes 24, vezes o quê? Eu vou ter 24 vezes 24, só que eu vou aumentar em 25%. Então, eu vou ter 24 vezes 5/4 elevado ao quadrado. Porque eu vou aumentar aqui e vou aumentar aqui, tá? Então, eu vou manter o mesmo perfil de lata. Eu vou aumentar 25%. Vezes a altura. É uma nova altura, então eu vou chamar de H. Isso vai ser o novo volume, tá? O meu volume final. Mas eu sei que eu preciso ter o mesmo volume. Por que eu preciso ter o mesmo volume? Porque a quantidade de tinta que vai dentro é a mesma. Então, eu vou igualar esses dois. Eu vou ter 24 ao quadrado vezes 25 sobre 16, altura ao quadrado. É isso? Não, professora, a altura tá fora. Tá bom, gente. Só fiz uma pergunta. 24 ao quadrado, H.
24 ao quadrado já sumiu. A minha nova altura vai ser igual. Passo multiplicando em cruz, então fica 16 sobre 25 da altura. Mas eu preciso saber isso em porcentagem. Para ser em porcentagem, a parte de baixo tem que dar 100. Vamos lá, não precisa ter muito trabalho. Multiplica por 4 em cima e embaixo. A minha nova altura vai ser 16 vezes 4, 64, sobre 100. Então, a minha nova altura vai ser 64% da altura anterior. Foi essa a pergunta? Não. Mas adivinhe que essa resposta estava lá. Adorei quem fez o teste. Por quê? Porque é duro você chegar aqui e errar o teste. Mas por que eu erro? Porque eu não leio outra vez a pergunta. A pergunta me fala assim: para obter a altura da nova lata, que é 64%, quanto deve ser reduzida a lata grande? A lata grande era 100%, menos 64%, isso vai dar 36%. Parece que ele fez de propósito, né? Colocou bem em cima de 64. Letra D. Então, gente, tomem cuidado. Quando eu estou me preparando para um vestibular, eu tenho que ler a pergunta antes de dar a resposta final. Exercício 11. A figura mostra a maquete do depósito a ser construído. A escala é de 1 para 500, ou seja, lembrando que toda vez que eu falar de escala, em qualquer exercício, a gente está falando de centímetros, tá? Escala é sempre centímetros. Então, ele está falando que 1 centímetro da escala da maquete corresponde a 500 centímetros no real, na medida real, tá? Então, 1 para 500, sempre a medida da maquete, da escultura, da pintura, para o real. Na representação, corresponde a 500 centímetros na realidade. Qual será a capacidade em metros cúbicos do depósito? 2 pontos. Primeiro, que ele está me dando em centímetro e ele está pedindo em metros cúbicos. Segundo, aqui vai acontecer que nem o outro caso. O nosso prisma está deitado. Qual é a base do prisma? Não é uma base fixa, tá? Não é um pentágono, um hexágono. Eu tenho aqui uma casinha que eu posso dividir e achar área 1 e área 2. A área 1 mais a área 2 vai me dar a área da minha base. Então, a área da base vai ser, aqui eu vou ter um retângulo, 0,9 vezes 0,3. Essa é uma área. A área de cima, triângulo, base, eu falo base e coloco a altura, gente. Base vezes a altura dividido por 2. Então, a área da minha base vai ser igual, aqui vai dar 2,7, isso mesmo. Mais, aqui vai dar 1,8 dividido por 2, 0,9. Então, a área da minha base vai ser 3,6 centímetros quadrados. Então, eu estou trabalhando em centímetros quadrados. Eu preciso trabalhar em metros cúbicos. Nós vamos primeiro achar o volume. O volume, eu tenho que achar a área da base vezes a altura. Lembrando que o prisma aqui está deitado. Como ele está deitado, para poder achar o volume, eu vou fazer área da base vezes a altura. Meu volume vai ser igual. O medo que eu tenho é de vocês fazerem certo aqui e quando chegar nesse momento achar essa altura. É 1,5 a altura. Não,
A altura não está na base, tá? Essa é a base, tem uma base aqui e uma base lá atrás. A altura é essa. Então, a área da base é 3,6 vezes 12. Meu volume vai ser igual, fazendo essa multiplicação, 25,92 centímetros quadrados. Eu acho que aí o exercício já estaria perfeito. Mas, é claro, né, que eles nunca param onde a gente acha que deve parar. Eles querem metros cúbicos. Então, nós vamos lembrar do seguinte. Primeiro, quando eu trabalho metro, eu tenho metro, decímetro, centímetro. De centímetro para metro, 2 casas. Então, 2 casas para a esquerda, menos 2. Tá. Se eu tiver metro quadrado, centímetro quadrado para metro quadrado, eu vou multiplicar o menos 2 por 2, porque está ao quadrado. Se eu tiver metro cúbico por centímetro cúbico, o menos 2 eu vou multiplicar por 3, porque eu estou trabalhando com o cubo. Então, 1 centímetro cúbico equivale a 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, de metro, lembrando, gente, ó, de metro para decímetro, 1 centímetro, ele tem 10 a menos 2 metros. 1 centímetro quadrado, ele tem 10 a menos 4 metros quadrados. E 1 centímetro cúbico, ele tem 10 a menos 6 metros cúbicos, tá? Vamos tomar cuidado com isso. Inclusive em física, existe uma teoria de física que a base dela é essa transformação. E os alunos acabam indo mal porque erram a transformação. Então, vamos lá. Aqui o meu volume, que é o que ele quer saber, eu só preciso o quê? Transformar. Como é que eu vou transformar? Meu volume vai ser 25,92 vezes 1 centímetro, 500 centímetros. Eu tenho 1 centímetro cúbico, 10 a menos 6. Então, a gente vai ter, transformando, se 1 centímetro tem 500 centímetros, 1 centímetro cúbico vai ter 500 ao cubo centímetros cúbicos. Então, eu vou ter 500 ao cubo vezes 10 a menos 6. Quero para poder transformar em metros. Aqui eu vou ficar com o meu volume. Gente, lembrando que 10 a menos 6 é a mesma coisa se eu estivesse dividindo por 10 a sexta, tá? Então, o expoente negativo, ele vem para baixo. Vou montar essa conta para vocês verem. 25,92 vezes 500 ao cubo, dividido por 10 a sexta, porque eu não tenho potência com expoente negativo. Mandei para baixo. Isso, a conta, vocês me perdoem, mas vocês vão fazer com a calculadora, 3.240 metros cúbicos, que é a alternativa C. Mais um exercício. Exercício 12, fica difícil só para fazer a figura, tá, gente? Fiz mais ou menos. A ideia total, ele quer saber qual vai ser o volume dessa figura que eu tenho aí. Essa figura, ela tem 2 bases que são triângulos, tá? Eu tenho um prisma onde eu tenho 2 triângulos e eles estão ligados. Eu tenho isso aqui, tá? Só que na posição que tá, como estão os triângulos, como não são triângulos equiláteros, fica diferente a figura. Então, o que a gente tem que saber? Ele me falou que eu coloquei 2 cubos, um em cima do outro. Então, quando eu coloquei um cubo em cima do outro, eu formei essa figura.
Então, um cubo vem até aqui e o outro vem até aqui. Cada cubo tem 2 centímetros. Lembrando que, como é um cubo, todos os espaços são iguais, tá? Então, aqui eu coloquei um em cima do outro, mas aqui ficou apenas 2 centímetros, que é do cubo. Então, 2 cubos um em cima do outro. Olha a gambiarra, tá? Colocando um paralelepípedo, eu coloquei assim e montei uma figura por dentro, tá? Que é um prisma. Aí ele quer saber qual o volume desse sólido. Então, para vocês verem, é um exercício que a gente faz rapidinho, desde que a gente perceba o que está acontecendo. As medidas que ele me deu que aqui é do cubo, então é 2 centímetros. A altura, qual é a altura desse triângulo? A altura vai ser 4, porque tem um cubo em cima do outro. Então, eu estou achando a área da base. A área da base é um triângulo. Então, é 2 vezes 4 dividido por 2. Então, a área da base vai ser 4 centímetros quadrados. Quem vai ser o meu volume? No volume, eu vou ter que multiplicar 4 por quanto? Por essa altura. Lembrando que a base está aqui, então a altura está aqui. Então, vai ser 4 vezes 2, que vai ser 8 centímetros cúbicos. E acabou o exercício. Fácil, simples, sem muita conta, porém eu tenho que enxergar. Enxergar o quê? Que eu tenho 2 cubos. Aqui eu tenho o lado do cubo, a aresta do cubo. Aqui é a aresta. Aqui é 2, aqui é 2, então a altura deu 4. E eu tenho que enxergar o prisma, tá? Esse prisma, eu achei que assim tá complicado de se enxergar, tanto é que eu mesmo risquei na apostila, tá? Para poder visualizar ele bem. Como ele está de lado e é um triângulo, tem horas que me dá a impressão de uma outra figura. Exercício 13, a gente tem um exercício que a gente fez parecido já, uma folha retangular de papelão de 40 por 30 será utilizada para confeccionar uma caixa sem tampa, em forma de paralelepípedo de base retangular. Para isso, deve-se retirar quadrados de 5 centímetros. A gente já fez um que era com X. De cada um dos seus vértices e dobrar os lados conforme essa figura. Determine em litros o volume dessa caixa. Gente, eu já vou fazer uma mudança. Que mudança é essa? Bem, eu vou fazer daqui a pouco, peraí. Qual vai ser a área? Vou calcular o volume direto, né? Quem vai ser meu volume? Meu volume vai ser esse lado vezes esse, que é a minha base, é um retângulo. Então, eu vou ter 40 por 30 e vou multiplicar por 5. Só que ele está pedindo em litros. Em litros, eu não sei transformar de centímetro cúbico para litro. Mas eu sei que decímetro cúbico e litro são iguais. Vamos lá. Aqui, de centímetro para decímetro, 4. Uma casa. Aqui, 3. E aqui, meio. Facilitou? Olhem só. Quem vai ser a minha base agora? Vou colocar base para vocês não reclamarem depois comigo. Quem vai ser a área da base? É um retângulo. Aqui eu tinha 4. Tirei meio, tirei meio. 4 menos 1, 3. Vezes. Aqui eu tinha 3. Tirei meio, fiquei com 2. 6 decímetros quadrados, a área da base. Quem vai ser meu volume? 6 vezes meio, que é a altura. A altura é quanto eu recortei. 6 vezes meio vai dar 3 decímetros
cúbicos, que é igual a 3 litros. Já transformei direto, já fiquei com a resposta, que é a alternativa A. Então, facilita um pouquinho mais pra gente, tá? Exercício 14. Considere um cubo de aresta 10 e um segmento que une o ponto P, que é o centro de uma das faces do cubo, ao ponto Q, que é vértice do cubo. A medida de PQ é igual. Ele quer saber quanto vale essa medida X. Esse exercício ele vai envolver alguns conhecimentos pra gente. Primeiro, se vocês observarem, aqui eu vou ter um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso ir por hipotenusa. X ao quadrado é igual. Quanto vale aqui? 10. Legal. Meu único problema é aqui. Tá. Se aí é meu problema, vamos pensar. Ele é o centro do quadrado. É o centro da face do cubo. Daqui. O que eu tenho aqui? A diagonal. Qual é a fórmula da diagonal de um quadrado? Pelo teorema de Pitágoras, a gente consegue, tá? É L raiz de 2, mas isso vocês precisariam ir guardando. Então, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Só que aqui, eu não vou ter L raiz de 2. Por quê? Porque eu tenho metade. Então, eu vou ter o L, que é 10, raiz de 2, sobre 2. Eu só vou ter metade. Então, eu vou ter 5 raiz de 2. Então, eu acabei de descobrir esse lado. Então, eu uso o teorema de Pitágoras. 10 ao quadrado mais 5 raiz de 2 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 100 mais 25 vezes raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, x ao quadrado vai ser igual, aqui dá 50, 150. X igual a raiz de 150. Com certeza ele não está me dando essa alternativa. Não, eu tenho que decompor, tá? A gente pode... Eu vou decompor para vocês verem, tá? Para não complicar muito. Por 2 dá 75, por 3 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. O único que repete é o 5. Então, eu tiro 5 para fora da raiz e dentro da raiz fica 2 vezes 3, 6. 5 raiz de 6, alternativa B. Exercício 15, exercício de Enem. As torres Puerta de Europa são 2 torres inclinadas, uma contra a outra, construídas em uma avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada por AB. Gente, aqui é o A. Deixa eu colocar o A aqui certo. 114 metros. E ele me fala que tem de 15 graus com a vertical. Então, aqui eu tenho um ângulo de 15 graus. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada. Isso é importante, a base é quadrada e uma delas pode ser observada aqui, mais ou menos. Utilizando-se 0,26 como valor aproximado para a tangente 15 graus, então eu já sei que eu vou usar tangente. E 2 casas decimais, descobre-se que a área da base nesse prédio é... Ele está querendo a área da base, ele quer saber isso aqui. Eu sei que é um quadrado. Se é um quadrado, eu vou fazer x vezes x. Só falta saber o valor de x. De resto, já está tudo feito. Tá, vamos lá. Se ele já me deu aqui o valor da tangente, qual é a tangente de 15 graus? Tangente de 15 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente.
A tangente de 15 graus, ele me deu que vale 0,26. Cateto oposto. O cateto oposto vale x. O adjacente, 114. X vai ser igual a 114 vezes 0,26, vai dar 29,64 metros, tá? Aí já talvez usando uma aproximação. O que a gente quer? A gente quer a área. A área vai ser 29,64 ao quadrado. A minha área vai ser igual a 878,53 metros quadrados, que é a alternativa E. E com isso a gente encerra mais um capítulo, tá? E uma apostila.